vocês acreditam que alguém seria capaz de roubar o noivo da própria irmã no dia do casamento, na frente de toda a família e convidados? Eu também não acreditava, até que aconteceu comigo. Meu nome é Sarah, tenho 28 anos, e o que vocês vão ouvir hoje é a história mais chocante da minha vida. Uma história sobre traição, manipulação e uma vingança que ninguém esperava. Porque enquanto minha irmã pensava que tinha ganhado o jogo, ela não sabia que eu tinha uma carta na manga que mudaria tudo. Preparem-se, porque essa história vai mexer com vocês do começo ao fim. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Sempre fui muito próxima da minha irmã mais nova, a Rebeca. 3 anos nos separavam, mas durante toda a nossa infância e adolescência, éramos praticamente inseparáveis. Crescemos em Portland, Oregon, numa família de classe média. Nosso pai, Robert Mitchell, era engenheiro civil, e nossa mãe, Linda, trabalhava como professora do ensino fundamental. Tínhamos uma vida tranquila e estável, e eu sempre me orgulhei de ser a irmã mais velha responsável. A Rebeca sempre foi diferente de mim. Enquanto eu era mais reservada, estudiosa e focada nos meus objetivos, ela era extrovertida, carismática, e tinha uma facilidade incrível para conquistar as pessoas. Na escola, ela era popular, tinha muitos amigos, e todos os professores a adoravam. Eu admito que às vezes senti uma pontinha de inveja dessa facilidade dela para se relacionar, mas nunca deixei isso afetar nosso relacionamento. Depois do ensino médio, seguimos caminhos diferentes. Eu me formei em marketing digital na Universidade de Oregon, e consegui um emprego numa empresa de tecnologia em Seattle. A Rebeca escolheu artes cênicas e se mudou para Los Angeles para tentar carreira como atriz. Durante alguns anos, mantivemos contato constante por telefone e videochamadas, mas nossas vidas estavam seguindo rumos bem distintos. Foi em 2019 que conheci o Tyler Anderson. Ele havia acabado de se mudar para Seattle para trabalhar como arquiteto numa firma renomada. Nos conhecemos num evento de networking da empresa, e foi praticamente amor à primeira vista. Tyler era tudo o que eu sempre sonhei num parceiro: inteligente, ambicioso, carinhoso e com um senso de humor incrível. Ele tinha 30 anos, cabelos castanhos escuros, olhos verdes penetrantes e um sorriso que me derretia por completo. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Tyler era atencioso de uma forma que me impressionava. Ele lembrava de pequenos detalhes sobre mim, como o fato de eu adorar café com canela pela manhã, ou que eu ficava nervosa antes de apresentações importantes no trabalho. Nos primeiros meses, passávamos horas conversando sobre nossos sonhos, planos para o futuro, e construindo uma base sólida de confiança e cumplicidade. Quando completamos 1 ano de relacionamento, decidi apresentá-lo para minha família. A Rebeca estava visitando Portland naquela época, tentando uma pausa na correria de Los Angeles para passar um tempo com nossos pais. Organizamos um jantar em família, e eu estava genuinamente animada para que as 2 pessoas mais importantes da minha vida se conhecessem. O jantar foi na casa dos nossos pais, numa sexta-feira de outono. Lembro perfeitamente daquele dia, porque tudo começou de forma tão inocente e tão normal. Minha mãe havia preparado seu famoso assado de frango, e meu pai estava empolgado para conhecer o namorado da Sarah, sobre quem tanto ouvira falar. A Rebeca chegou poucos minutos antes de nós, e quando entramos na casa ela estava ajudando nossa mãe na cozinha. "Sarah!" ela gritou quando me viu, correndo para me abraçar com aquele entusiasmo característico dela. "Estou morrendo de curiosidade para conhecer esse Tyler misterioso." Quando apresentei os dois, algo estranho aconteceu. Foi sutil demais para eu perceber naquele momento, mas agora, olhando para trás, consigo identificar exatamente o instante em que tudo mudou. A Rebeca olhou para o Tyler de uma forma diferente. Não foi apenas um "olá, prazer em conhecê-lo." Foi um olhar mais demorado, mais intenso, como se ela estivesse avaliando algo. Tyler, por sua vez, ficou claramente impressionado com a beleza da minha irmã. A Rebeca sempre foi deslumbrante, cabelos loiros naturais, olhos azuis cristalinos, e aquela personalidade magnética que atraía todos ao seu redor. Mas ele foi educado, cumprimentou-a normalmente, e o jantar transcorreu sem incidentes aparentes.
Durante a refeição, a Rebecca estava particularmente animada. Contou histórias engraçadas sobre suas audições em Los Angeles. Fez todo mundo rir com suas imitações de diretores excêntricos, e monopolizou boa parte da conversa. Tyler ria das piadas dela, fazia perguntas sobre a carreira artística, e parecia genuinamente interessado em conhecê-la melhor. Na época, achei que era apenas cortesia da parte dele. Você é exatamente como a Sarah me descreveu, Tyler disse para Rebecca em certo momento. Ela sempre fala de você com tanto carinho e diz que você é a pessoa mais corajosa que conhece por ter ido atrás dos seus sonhos em Hollywood. A Rebecca sorriu daquele jeito encantador dela e respondeu, a Sarah sempre foi minha maior fã. Ela é a melhor irmã que alguém poderia ter. Naquele momento senti uma onda de carinho por ambos. Era exatamente isso que eu queria, que as duas pessoas mais importantes da minha vida se dessem bem. Mas se eu soubesse o que estava se formando ali, naquela mesa de jantar, talvez tivesse tomado decisões diferentes. Depois do jantar ficamos mais um pouco conversando na sala de estar. A Rebecca mostrou algumas fotos dos sets de filmagem onde havia trabalhado como figurante, e Tyler compartilhou alguns projetos arquitetônicos em que estava envolvido. Eles tinham uma conversa fluida natural, e eu me sentia feliz vendo como eles se entendiam bem. Quando fomos embora naquela noite, Tyler comentou no carro, sua irmã é realmente especial, Sarah, dá pra ver de onde você tirou sua determinação e seu bom humor. Sorri satisfeita com o sucesso do encontro, eu sabia que vocês iam se dar bem, a Rebecca tem esse dom de conquistar as pessoas. Vocês duas são muito sortudas por terem uma ou outra, ele disse, segurando minha mão enquanto dirigia. Nos meses seguintes, nossa vida em Seattle continuou normalmente. Tyler e eu estávamos cada vez mais sólidos como casal. Ele havia conhecido meus amigos, eu conhecera a família dele, e começávamos a fazer planos mais sérios para o futuro. Falávamos sobre morar juntos, sobre viajar para a Europa no ano seguinte, e sobre a possibilidade de um dia construirmos uma família. A Rebecca, meanwhile, continuava sua jornada em Los Angeles. Conversávamos regularmente por telefone, e ela sempre perguntava sobre o Tyler. Como está o príncipe encantado da minha irmã? Ela dizia brincando. Quando vocês vão se casar? Estou ansiosa para ser madrinha. Eu ria dessas provocações, achando que era apenas o jeito carinhoso dela de demonstrar interesse pela minha vida. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse haver algo mais por trás daquelas perguntas. Foi no final de 2020 que as coisas começaram a mudar sutilmente. A pandemia havia afetado todo mundo, e a Rebecca estava passando por dificuldades financeiras em Los Angeles. Muitas produções haviam parado, as oportunidades de trabalho como atriz tinham diminuído drasticamente, e ela estava considerando voltar para Portland temporariamente. Estou pensando em dar uma pausa aqui em LA, ela me contou numa videochamada. Talvez seja a hora de reavaliar meus planos e passar um tempo com a família. Eu a apoiei completamente. Faça o que sentir que é melhor para você, Becca. Você sempre pode recomeçar quando as coisas se normalizarem. Foi quando ela sugeriu algo que, na época, me pareceu uma ideia natural e carinhosa. Que tal se eu passasse um tempo em Seattle com vocês antes de voltar para Portland? Poderia ficar alguns dias no seu apartamento, conhecer melhor a cidade, e nós poderíamos matar a saudade. A ideia me empolgou. Tyler e eu morávamos num apartamento de 2 quartos, então havia espaço de sobra. Além disso, senti a falta da convivência diária com minha irmã, e achei que seria uma experiência divertida para todos nós. Tyler, o que você acha da Rebecca passar uma semana aqui conosco? Perguntei para ele naquela noite. Ele pareceu surpreso, mas não contrário à ideia. Claro, por que não? Seria legal ter sua irmã por aqui. Faz tempo que não a vemos. E foi assim que, sem saber, abri as portas da minha casa e da minha vida para a pessoa que estava prestes a destruir tudo que eu havia construído. A Rebecca chegou a Seattle numa tarde de março de 2021. Eu havia pedido o dia de folga no trabalho para buscá-la no aeroporto e ajudá-la a se instalar. Quando a vi saindo da área de desembarque, fiquei impressionada com como ela estava ainda mais bonita. O tempo em Los Angeles havia feito bem para ela. Estava bronzeada com o cabelo mais longo e loiro, e uma confiança que irradiava de forma quase magnética. Sarah! Ela gritou correndo para me abraçar. Que saudade! Você está linda, irmã! No caminho para casa, ela não parava de falar sobre como estava ansiosa para passar aquele tempo conosco, sobre como precisava dessa pausa para repensar sua carreira, e sobre como sempre admirou o relacionamento que Tyler e eu tínhamos.
Vocês são o casal perfeito, ela disse enquanto eu dirigia pelas ruas de Seattle. Sempre quis encontrar alguém que me olhasse do jeito que o Tyler olha para você. Sorri, tocada pelo comentário. Você vai encontrar Becca, você é incrível, qualquer cara seria sortudo em estar com você. Quando chegamos ao apartamento, Tyler ainda estava no trabalho. A Rebecca ficou impressionada com nossa decoração, com a vista da janela, e com como havíamos construído um lar aconchegante juntos. Vocês realmente construíram algo especial aqui, ela disse caminhando pela sala de estar. Dá para sentir o amor neste lugar. Naquela noite, quando Tyler chegou do trabalho, tivemos um jantar caseiro tranquilo. A conversa fluiu naturalmente, eles riram das mesmas piadas, e eu me senti grata por ter duas pessoas tão importantes para mim se dando tão bem. O que eu não percebi foram os pequenos sinais que começaram a aparecer já nos primeiros dias. A forma como a Rebecca sempre encontrava uma desculpa para ficar na sala quando Tyler chegava do trabalho. Como ela começou a acordar mais cedo para preparar café para nós três, sempre vestindo roupas mais elaboradas do que o necessário para ficar em casa. Como suas conversas com Tyler foram se tornando mais longas e íntimas. Mas eu confiava em ambos completamente. Eles eram as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Como poderia imaginar que estava abrigando em minha própria casa o início da maior traição da minha vida? Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. O que começou como uma semana de visita da Rebecca rapidamente se transformou em algo mais permanente. No quinto dia, ela recebeu uma ligação de sua colega de quarto em Los Angeles dizendo que havia encontrado um namorado e queria morar sozinha com ele. Isso significava que a Rebecca perderia o apartamento que dividia. Sarah, eu não sei o que fazer, ela disse, com lágrimas nos olhos. Não tenho dinheiro para um apartamento sozinha em LA, e todas as minhas economias se esgotaram durante a pandemia. Meu coração se partiu vendo minha irmã naquela situação. Sem hesitar, ofereci que ela ficasse conosco por mais tempo, até conseguir se restabelecer. Tyler, quando consultado, também concordou prontamente. Família é família, ele disse. A Rebecca pode ficar o tempo que precisar. O que eu não sabia era que essa generosidade seria o primeiro passo para minha própria destruição. Durante as primeiras semanas de abril, comecei a notar mudanças sutis na dinâmica da nossa casa. A Rebecca havia se estabelecido completamente no nosso espaço, decorando o quarto de hóspedes com suas coisas pessoais, assumindo algumas tarefas domésticas e criando uma rotina que se encaixava perfeitamente com a nossa. Ela acordava cedo e preparava café elaborado para nós três. Quando eu saía para trabalhar, ela ficava em casa organizando coisas, e quando Tyler voltava do escritório, sempre havia algum lanche especial ou uma história interessante para contar. Aos poucos, ela foi se tornando uma presença constante e confortável em nossas vidas. Sua irmã é incrível, Tyler comentou uma noite enquanto nos preparávamos para dormir. É como se ela tivesse sempre feito parte da nossa rotina. Sorri, satisfeita. Eu sabia que vocês formariam uma boa equipe. A Becca sempre teve esse dom de se adaptar a qualquer ambiente. Mas o que eu interpretava como adaptabilidade era na verdade algo muito mais calculado. A Rebecca estava estudando nossa dinâmica, aprendendo nossos hábitos e identificando as pequenas fissuras que podia explorar. A primeira coisa que notei foi como ela começou a se interessar pelos projetos de trabalho do Tyler. Toda noite, quando ele chegava em casa, ela fazia perguntas detalhadas sobre seus projetos arquitetônicos, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre design e construção. Onde você aprendeu tanto sobre arquitetura? Tyler perguntou uma noite, genuinamente impressionado com os comentários dela sobre um projeto residencial em que ele estava trabalhando. Ah, você sabe, quando você quer ser atriz em LA, acaba fazendo trabalhos extras em todos os tipos de sets, ela respondeu com aquele sorriso encantador. Trabalhei como assistente de produção em alguns comerciais de empresas de arquitetura. Acabei aprendendo algumas coisas. Tyler ficou fascinado. Ele começou a mostrar mais projetos para ela, a pedir opiniões, e a incluí-la em conversas que antes eram só nossas. Inicialmente achei adorável ver como eles se conectavam intelectualmente. A segunda mudança que percebi foi nos hábitos de exercício. Tyler sempre foi muito ativo. Corria todas as manhãs antes do trabalho e fazia academia 3 vezes por semana. Depois de algumas semanas, a Rebecca casualmente mencionou que sentia falta de se exercitar.
Em Elia eu fazia yoga na praia quase todos os dias, ela disse. Aqui em Seattle, ainda não encontrei uma rotina. Tyler, sendo o cavalheiro que sempre foi, imediatamente se ofereceu para incluí-la em seus treinos. Por que você não vem correr comigo amanhã de manhã? Conheço algumas trilhas lindas pela cidade. E assim começou uma nova rotina matinal. Todos os dias Tyler e Rebecca saíam para correr juntos às 6 horas da manhã, enquanto ainda estava dormindo. Quando eu acordava, eles já estavam de volta, suados e animados, compartilhando histórias sobre a corrida e planejando rotas para o dia seguinte. É muito bom ter uma parceira de corrida, Tyler comentou. A Rebecca tem um ritmo excelente, e é divertido ter companhia. Eu deveria ter me sentido incomodada, mas Tyler sempre me convidava para ir junto. O problema era que eu nunca fui uma pessoa matinal, e depois de dias longos no trabalho, preferia usar as manhãs para dormir um pouco mais. Então, sem perceber, estava abrindo espaço para que eles desenvolvessem uma intimidade que não incluía a mim. A terceira mudança foi na nossa vida social. A Rebecca rapidamente se integrou ao nosso círculo de amigos em Seattle. Ela tinha uma personalidade magnética que atraía todo mundo, e logo se tornou o centro das atenções em qualquer reunião. Sua irmã é demais, minha amiga Jennifer me disse após um jantar no nosso apartamento. Ela é tão engraçada e interessante. Tyler deve adorar ter duas mulheres incríveis em casa. Comecei a notar como Tyler ria mais alto das piadas da Rebecca do que das minhas. Como ele se animava visivelmente quando ela entrava numa conversa. Como seus olhos brilhavam quando ela contava histórias de Hollywood, ou fazia imitações de pessoas famosas. Mas o que realmente deveria ter me alarmado foi a forma como a Rebecca começou a demonstrar interesse pela nossa vida íntima como casal. Ela fazia perguntas sutis sobre nossos planos de casamento, sobre como nos conhecemos, sobre o que mais admirávamos um no outro. Vocês são tão perfeitos juntos, ela disse uma noite enquanto assistíamos a um filme na sala. Tyler, qual foi o momento exato em que você soube que a Sarah era a mulher? Tyler sorriu e olhou para mim. Foi na nossa terceira semana de namoro. Sarah estava nervosa para uma apresentação importante no trabalho, e eu fiquei acordado a noite toda ajudando-a a ensaiar. Quando ela conseguiu a promoção que queria, percebi que queria estar ao lado dela para celebrar todas as vitórias da vida. Que romântico! A Rebecca suspirou. Sarah, e você? Quando soube que ele era especial? Enquanto eu contava minha versão da história, notei como a Rebecca prestava atenção a cada detalhe, como se estivesse estudando a fórmula do nosso amor. Na época, pensei que era apenas curiosidade carinhosa de irmã. Agora sei que ela estava coletando informações para usar contra mim. Foi em maio que as coisas começaram a se intensificar de forma mais preocupante. Tyler havia conseguido um projeto muito importante, o design de um centro cultural na área metropolitana de Seattle. Era o tipo de projeto que poderia definir sua carreira, e ele estava completamente absorvido pelos detalhes. A Rebecca, percebendo o quanto aquilo significava para ele, começou a se posicionar como sua confidente principal sobre o projeto. Ela pesquisava referências arquitetônicas online, sugeria soluções criativas e oferecia o tipo de apoio emocional e intelectual que eu honestamente não estava conseguindo dar na época. Meu trabalho também estava muito intenso. Nossa empresa estava passando por uma reestruturação, e eu estava trabalhando até tarde quase todos os dias, tentando garantir minha posição na nova configuração. Quando chegava em casa à noite, estava exausta e estressada, e frequentemente encontrava Tyler e Rebecca profundamente envolvidos em conversas sobre arte, design e aspirações criativas. Sarah, você precisa ver o que a Rebecca sugeriu para o projeto, Tyler disse uma noite mostrando-me alguns esboços no laptop. Ela teve uma ideia genial para a fachada principal. Olhei para os desenhos tentando demonstrar interesse, mas minha mente estava ocupada com os problemas do trabalho. Está ótimo, respondi de forma automática. Vocês formam uma boa equipe criativa. O que não percebi foi como aquela frase soou para ambos. Para Tyler, foi uma validação de que ele e Rebecca tinham uma conexão especial. Para Rebecca, foi uma abertura para intensificar seus esforços de sedução. As coisas escalaram quando Tyler decidiu trabalhar em casa por alguns dias para se concentrar melhor no projeto. Com Rebecca também em casa, eles passaram dias inteiros juntos,
debruçados sobre plantas arquitetônicas, discutindo conceitos estéticos e desenvolvendo uma intimidade intelectual que começou a se transformar em algo mais perigoso. É incrível trabalhar com alguém que realmente entende sua visão, Tyler comentou comigo numa noite. A Rebecca tem um olhar artístico muito apurado. Comecei a me sentir como uma estranha na minha própria casa. Quando chegava do trabalho, frequentemente os encontrava conversando animadamente sobre coisas que eu não compreendia completamente, ou rindo de piadas internas que haviam desenvolvido durante o dia. O que vocês estão tramando? Eu perguntava, tentando manter um tom leve e brincalhão. Só discutindo algumas ideias malucas para o projeto, Tyler respondia, mas algo no tom de voz dele havia mudado. Havia uma energia diferente no ar, uma intimidade que não me incluía. Foi nesse período que Rebecca começou a fazer comentários sutis sobre relacionamentos e compromissos. Durante nossas conversas de irmãs, ela começou a plantar sementes de dúvidas sobre meu relacionamento com Tyler. Você não acha que vocês estão ficando muito acomodados? Ela perguntou uma noite, enquanto fazíamos a jantinha. Tipo, vocês quase não saem mais só vocês dois, não fazem coisas românticas. Estamos só passando por uma fase corrida no trabalho, respondi na defensiva. É normal em relacionamentos longos. Claro, ela disse, mas com um tom que sugeria que não estava convencida. É só que, vocês eram tão apaixonados quando se conheceram. Seria uma pena se essa chama se apagasse. Essas conversas começaram a me deixar paranoica. Comecei a questionar se meu relacionamento com Tyler estava realmente forte, se estávamos nos distanciando, se eu estava sendo uma namorada negligente por causa do trabalho. Ironicamente, enquanto Rebecca plantava essas dúvidas em mim, ela própria estava se posicionando como a alternativa perfeita. Ela estava sempre disponível para Tyler, sempre interessada em seus projetos, sempre alegre e energética quando ele chegava em casa. O ponto de virada veio numa sexta-feira de final de maio. Eu tinha uma apresentação importante na segunda-feira e precisava trabalhar no fim de semana para me preparar. Tyler havia planejado um piquenique no parque para nós três, mas eu tive que cancelar. Vão vocês dois, eu disse, concentrada no meu laptop. Não posso me dar ao luxo de relaxar agora. Tyler pareceu desapontado, mas Rebecca rapidamente se animou. Que tal fazermos aquele piquenique mesmo assim? Você precisa de uma pausa do projeto, e eu estou morrendo de vontade de conhecer melhor a cidade. Eles saíram juntos naquela tarde ensolarada, e eu fiquei em casa trabalhando. Quando voltaram algumas horas depois estavam com uma energia diferente. Riam de forma mais íntima, tinham um brilho nos olhos, e uma sintonia que me deixou desconfortável. Como foi o piquenique? Perguntei, tentando soar casual. Foi perfeito, Rebecca respondeu, olhando significativamente para Tyler. Conversamos sobre tantas coisas, foi realmente especial. Tyler assentiu, mas evitou meu olhar. Foi esclarecedor. Naquela noite, Tyler estava quieto e distante. Quando tentei me aproximar dele na cama, ele alegou estar cansado e virou para o outro lado. Foi a primeira vez em nosso relacionamento que senti uma distância real entre nós. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa mudou completamente. Tyler e Rebecca pareciam compartilhar segredos, olhavam um para o outro de forma intensa, e eu comecei a me sentir como uma intrusa no meu próprio lar. Foi quando decidi tomar uma atitude que, sem saber, salvaria minha vida. Comprei um gravador digital pequeno e comecei a documentar as conversas estranhas que aconteciam quando eu não estava por perto. Inicialmente pensei que estava sendo paranoica, que talvez o estresse do trabalho estivesse me fazendo imaginar coisas. Mas uma voz no fundo da minha mente insistia que algo estava errado, muito errado, e que eu precisava de provas para entender o que realmente estava acontecendo na minha própria casa. Instalei o gravador no aparador da sala de estar, escondido atrás de uma foto nossa, programado para ativar com som. Se Tyler e Rebecca estavam mesmo desenvolvendo algo às minhas costas, eu saberia a verdade. O que eu gravei nos dias seguintes mudaria minha vida para sempre. As primeiras gravações que consegui foram relativamente inocentes. Conversas sobre o projeto do Tyler, discussões sobre filmes, comentários casuais sobre o clima. Por uma semana inteira, ouvi apenas interações normais entre dois adultos que estavam se conhecendo melhor. Cheguei a pensar que estava sendo ridiculamente paranoica e considerei parar com aquela investigação. Mas foi na segunda-feira, 7 de junho, que tudo mudou. Eu havia saído para uma reunião de trabalho às 2 horas da tarde, e programei o gravador como sempre.
Quando voltei para casa naquela noite e ouvi a gravação, senti meu mundo desabar completamente. A conversa começou de forma aparentemente normal. Tyler estava comentando sobre como o projeto do Centro Cultural estava progredindo, e Rebecca estava fazendo perguntas técnicas sobre materiais e estruturas. Mas então, cerca de 15 minutos depois que eu saí, o tom mudou drasticamente. Tyler, posso te perguntar uma coisa pessoal? A voz da Rebecca soou no gravador, mais baixa e íntima do que o normal. Claro, pode falar, Tyler respondeu, e eu podia ouvir que ele estava se aproximando dela. Você é feliz com a Sarah? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Meu coração começou a bater descompassado enquanto eu esperava a resposta do homem que eu amava. Por que você está perguntando isso? Tyler finalmente respondeu, mas sua voz estava diferente, hesitante e vulnerável. Porque eu vejo como vocês interagem. Vocês parecem mais companheiros de quarto do que um casal apaixonado. Não tem mais aquela faísca, sabe? A gente está junto há 2 anos, Rebecca. É normal que as coisas se acalmem um pouco. Mas deveria ser assim? A voz dela estava mais próxima agora, quase sussurrando. Você não sente falta de ter alguém que realmente te entenda? Alguém que se interesse pelos seus sonhos, que veja seu potencial? Rebecca, a Sarah está tão focada no trabalho dela que nem percebe quando você precisa de apoio. Quando foi a última vez que ela realmente te ouviu falar sobre seus projetos sem parecer distraída? O silêncio se estendeu novamente e eu sabia que Tyler estava pensando, considerando as palavras dela. Isso foi pior do que qualquer resposta que ele poderia ter dado. Não é justo você falar assim da sua irmã, Tyler disse finalmente, mas sem convicção. Eu amo a Sarah, Rebecca respondeu, e o cinismo na sua voz era palpável, mas isso não significa que não posso ver que vocês dois estão em caminhos diferentes. Ela está construindo uma carreira, e você está tentando construir arte. São mundos completamente diferentes. E o que você sugere que eu faça com essa informação? Nada. Só reconheça que você merece alguém que valorize quem você realmente é. Houve movimento na gravação, passos, o som de cadeiras sendo arrastadas. Então a voz da Rebecca, ainda mais próxima. Sabe o que mais me impressiona em você? É como seus olhos brilham quando você fala sobre arquitetura. É lindo de vereador, você fica completamente transformado. Rebecca, não deveríamos estar tendo essa conversa. Por que não? São só palavras, Tyler, só a verdade. O que aconteceu a seguir me destruiu completamente. Ouvi o som inconfundível de um beijo, suave primeiro, depois mais intenso. Minha irmã estava beijando meu namorado na minha própria sala de estar, a poucos metros de onde eu dormia todas as noites. Para, Tyler disse, mas sua voz estava rouca, desejosa. Isso está errado. Está? Rebecca sussurrou, porque parece muito certo para mim. Outro beijo, mais longo desta vez. Eu podia ouvir a respiração pesada de ambos, pequenos gemidos de prazer, o som de roupas sendo tocadas. Rebecca, eu não posso fazer isso com a Sarah. A Sarah não precisa saber, pelo menos não agora. Vamos descobrir o que é isso entre nós primeiro. E se alguém descobrir? Quem vai descobrir? Somos só nós dois aqui, na maior parte do tempo. E besides, sua voz ficou mais sedutora. Você não pode negar que sente algo por mim. Eu vejo como você me olha. Diga que você sente isso também, Tyler. Essa conexão entre nós. Um longo silêncio, depois a voz dele, quase quebrada. Eu sinto. Deus me perdoe, mas eu sinto. Então para de lutar contra isso. Deixa acontecer. O que se seguiu foram 15 minutos dos sons mais devastadores da minha vida. Eles fizeram amor ali mesmo, na minha sala de estar, no meu sofá, enquanto eu estava trabalhando para construir nosso futuro financeiro. Cada gemido, cada sussurro de prazer, cada declaração de desejo, era uma punhalada no meu coração. Quando tudo terminou, ouvi a Rebecca sussurrar: "Isso foi incrível. Você é incrível. O que fizemos, Rebecca? Como vamos lidar com isso? Vamos ver onde isso nos leva, sem pressão, sem drama, só, vamos curtir o que estamos sentindo." E a Sarah? A Sarah vai ficar bem, ela nem vai perceber, está tão distraída com o trabalho. E quem sabe, talvez seja melhor para ela também descobrir que vocês não são tão compatíveis quanto pensavam. Você acha que devemos contar para ela? Agora? Claro que não, isso só ia machucar todo mundo desnecessariamente. Vamos ver como as coisas se desenvolvem primeiro.
Desliguei o gravador com as mãos tremendo, corri para o banheiro e vomitei violentamente. Quando me olhei no espelho, não reconheci a pessoa que estava me encarando de volta. Meus olhos estavam vermelhos, meu rosto estava pálido, e eu sentia como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. A parte mais dolorosa não era apenas a traição física. Era como Rebecca havia manipulado a situação com tanta frieza, como ela havia estudado as vulnerabilidades do nosso relacionamento e as usado contra mim. Ela não estava apaixonada por Tyler, ela estava executando um plano. Naquela noite, quando eles chegaram em casa, tinham saído para dar uma volta depois do que fizeram, tive que fingir que nada havia acontecido. Preparei o jantar, sorri, conversei sobre meu dia no trabalho e dormi ao lado do homem que havia me traído poucas horas antes. Mas agora eu tinha uma arma poderosa, a verdade gravada. Nos dias seguintes, continuei a rotina de gravações, e o que descobri foi ainda pior. Tyler e Rebecca não estavam apenas tendo um caso físico, eles estavam construindo uma fantasia romântica completa, reimaginando suas vidas juntos. Imagina se a gente se mudasse para São Francisco, Rebecca disse numa gravação de quarta-feira. Você poderia trabalhar em projetos mais criativos e eu poderia tentar carreira no teatro. Seria incrível, Tyler respondeu sonhador. Longe de toda essa complicação. Complicação, ela repetiu. É uma forma interessante de descrever sua namorada. Você sabe que não é isso. É só difícil. Eu sei, amor, mas você não pode viver uma vida que não te faz feliz só para não magoar alguém. Amor, ela estava chamando ele de amor. Em outra gravação, de sexta-feira, ouvi Rebecca pintando um quadro ainda mais elaborado. Sabe o que eu mais admiro em você? É como você é corajoso o suficiente para sonhar grande. A Sarah é tão prática, ela não entende o lado artístico da vida. Ela tem qualidades também, Tyler disse, mas mesmo ele soava como se estivesse tentando se convencer. Claro que tem, ela é uma boa pessoa, mas vocês dois são fundamentalmente incompatíveis. Você precisa de alguém que alimente sua criatividade, não que a sufoque com preocupações práticas. E você acredita que faria isso? Eu sei que faria. Porque eu vejo o verdadeiro Tyler, o artista, o sonhador. A Sarah só vê o Tyler conveniente, o namorado estável. Cada palavra era calculada para criar uma divisão maior entre Tyler e mim, e o pior era que estava funcionando. Nas nossas interações, Tyler estava cada vez mais distante, mais crítico, mais impaciente comigo. Quando eu tentava conversar sobre meu trabalho, ele parecia entediado. Quando sugeria atividades para fazermos juntos, ele sempre tinha uma desculpa. Quando demonstrava carinho físico, ele respondia de forma mecânica, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Mas a gravação que realmente me preparou para o que estava por vir aconteceu no domingo 13 de junho. Eu tinha saído para encontrar minha amiga Jennifer para um brunch, deixando Tyler e Rebecca sozinhos por algumas horas. Tyler, preciso te contar uma coisa importante. A voz da Rebecca soou mais séria do que o normal. O que foi? Ontem de noite a Sarah me chamou para conversar, ela disse que está desconfiando de nós. Meu sangue gelou. Isso era mentira, eu não havia falado nada para Rebecca sobre minhas suspeitas. O quê? Como assim? Ela disse que percebeu como você está distante, como a gente se dá bem, e que está preocupada que algo possa estar acontecendo entre nós. Meu Deus, o que você respondeu? Neguei tudo, obviamente. Disse que ela estava imaginando coisas, que éramos só amigos, mas Tyler, ela não acreditou completamente. Merda, o que vamos fazer? Eu acho, Rebecca pausou dramaticamente, eu acho que chegou a hora de tomarmos uma decisão. Que tipo de decisão? Ou a gente para com isso e volta ao que era antes, ou a gente assume o que está sentindo e lida com as consequências. Rebecca. Eu te amo, Tyler. Eu sei que é complicado, eu sei que vai doer pessoas, mas eu te amo de verdade, e eu acho que você me ama também. Um longo silêncio. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles poderiam ouvir da gravação. Eu também te amo, Tyler disse finalmente, e essas 4 palavras destruíram completamente qualquer esperança que eu ainda mantinha. Então vamos fazer isso direito, Rebecca disse com uma determinação que me arrepiou. Vamos contar para Sarah, juntos. Agora? Não hoje, mas em breve.
Ela merece saber a verdade, e nós merecemos uma chance de sermos felizes. Como vamos fazer isso? Deixa comigo. Eu conheço minha irmã melhor do que ninguém. Vou encontrar uma forma de minimizar o trauma. Minimizar o trauma. Como se houvesse uma forma gentil de descobrir que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo haviam conspirado contra mim nas minhas costas. Mas então Rebecca acrescentou algo que mudou completamente minha estratégia. Na verdade, Tyler, eu tenho uma ideia. E se a gente fizesse isso numa ocasião especial, tipo, se você pedisse ela em casamento? Como assim? Pensa bem, se você pedir a Sarah em casamento, vai ser muito mais dramático quando a verdade sair. E aí vai ficar claro para todo mundo que o problema não somos nós. O problema é que vocês dois não são compatíveis. Vai parecer que o destino interveio para impedir um erro. Rebecca, isso é muito cruel. É cruel mentir para ela indefinidamente. Pelo menos assim, tudo fica resolvido de uma vez. E besides, sua voz ficou manhosa. Imagina a cara dela quando descobrir que você preferiu a irmã dela. Tyler riu. Ele realmente riu da ideia de me humilhar publicamente. Você é diabólica, sabia disso? Eu sou prática, e eu quero você só pra mim, Tyler. Cansei de dividir. Foi nesse momento que decidi que eles não iam apenas me trair. Eles iam pagar por cada segundo de dor que me causaram. E eu sabia exatamente como fazer isso acontecer. Porque se Rebecca queria um drama público, eu ia dar exatamente isso para ela. Só que o final seria muito diferente do que ela estava imaginando. Depois de ouvir a gravação onde Rebecca sugeria que Tyler me pedisse em casamento como parte de sua estratégia cruel, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era mais raiva, era algo muito mais perigoso. Era determinação pura. Durante anos eu havia sido a irmã responsável, aquela que sempre cedia, que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Mas agora, pela primeira vez na minha vida, eu ia jogar o jogo deles, só que melhor do que eles. Na segunda-feira seguinte, comecei a executar minha própria estratégia. Primeiro, instalei mais gravadores pela casa, no quarto de hóspedes onde Rebecca dormia, na cozinha, e até mesmo no carro do Tyler. Se eles queriam conspirar contra mim, eu ia documentar cada segundo. Segundo, comecei a agir como a namorada perfeita novamente. Reduzi minhas horas extras no trabalho, planejei jantares românticos e demonstrei mais interesse pelos projetos arquitetônicos do Tyler. Queria que ele se sentisse culpado pelo que estava fazendo. Você está diferente essa semana, Tyler comentou numa quinta-feira, enquanto eu massageava seus ombros depois de um dia longo de trabalho. Diferente como? Perguntei, mantendo minha voz doce e inocente. Mais atenciosa, mais presente. Eu percebi que tenho negligenciado nosso relacionamento por causa do trabalho, respondi beijando seu pescoço. Quero que você se sinta amado e valorizado. Pela expressão no rosto dele, vi que minhas palavras estavam atingindo o alvo. Ele estava se sentindo culpado, exatamente como eu queria. Rebecca, por outro lado, ficou visivelmente incomodada com minha mudança de comportamento. Nas gravações dos dias seguintes, ouvi ela questionando Tyler sobre minha transformação. A Sarah está estranha, não acha? Ela disse numa conversa de sexta-feira. Muito grudenta, muito carinhosa. Não é natural. Talvez ela tenha percebido que estava sendo negligente e esteja tentando compensar, Tyler respondeu, mas sua voz estava defensiva. Ou talvez ela suspeite de alguma coisa e esteja tentando te reconquistar. Você acha? Eu acho que ela sabe, Tyler. Mulheres têm intuição para essas coisas. A forma como ela tem me olhado ultimamente é diferente. Isso era mentira, claro. Eu estava sendo extremamente cuidadosa para não demonstrar nenhuma suspeita. Mas Rebecca estava ficando paranoica, e paranoia faz as pessoas cometerem erros. O que você sugere que façamos? Tyler perguntou. Aceleramos nosso plano. Quanto mais esperarmos, mais complicado fica. Foi então que ouvi Rebecca propor algo que me deu a oportunidade perfeita para minha vingança. Tyler, que tal você pedir ela em casamento no fim de semana? Fazemos uma festa de noivado pequena, com a família, e aí contamos a verdade na frente de todo mundo. Rebecca, isso é... Tyler hesitou. É perfeito. Pensa bem. Se você pedir em casamento, e depois disser que não pode se casar porque se apaixonou por outra pessoa, vai parecer que foi uma decisão ética. Que você preferiu ser honesto antes de cometer um erro. E se ela ficar devastada? Ela vai ficar.
Mas é melhor ficar devastada agora do que depois de anos de casamento infeliz. Tyler ficou em silêncio por um longo tempo, e eu podia quase ouvir os pensamentos dele através da gravação. Ok, ele disse finalmente, vamos fazer isso. Mas você tem certeza de que é a forma certa? Tenho certeza, e Tyler, depois que tudo acabar, nós vamos ser livres para ficar juntos de verdade. Perfeito. Eles estavam me entregando exatamente o que eu precisava. Uma ocasião pública onde eu podia expor a verdade para toda a família de uma vez. Naquela mesma noite, comecei os preparativos para minha contraofensiva. Primeiro, fiz cópias de todas as gravações e as armazenei em vários lugares seguros, nuvem, pendrives, até enviei algumas para minha conta de e-mail pessoal. Segundo, criei um perfil falso nas redes sociais e comecei a investigar a vida da Rebecca em Los Angeles. O que descobri foi ainda mais chocante do que imaginava. Rebecca não havia perdido o apartamento porque a colega de quarto arranjou um namorado. Na verdade, ela havia sido despejada por não pagar aluguel há 3 meses. Além disso, descobri que ela havia tido casos com pelo menos 2 homens comprometidos no último ano. Ambos terminaram seus relacionamentos longos para ficar com ela, e ela os abandonou em questão de meses. Minha irmã não era apenas uma traidora, ela era uma especialista em destruir relacionamentos. Eu era apenas mais uma conquista na lista dela. Terceiro, entrei em contato discretamente com alguns familiares para confirmar presença num evento especial que Tyler estava planejando para o sábado. Disse que era surpresa, mas que seria importante ter toda a família presente. Na sexta-feira, Tyler me surpreendeu com um convite romântico para jantar no sábado à noite. Quero fazer algo especial para nós, ele disse, com um nervosismo que eu agora sabia ser culpa, não ansiedade romântica. Que tipo de algo especial? Perguntei, fingindo curiosidade inocente. É surpresa, só vista algo bonito e esteja pronta às 7. Naquela noite, ouvi Tyler e Rebecca finalizando os detalhes do plano deles. Eu vou pedir ela em casamento no restaurante, Tyler explicou. Depois, quando voltarmos para casa, nós contamos tudo. E se ela não aceitar o pedido? Por que ela não aceitaria? Ela não faz ideia do que está acontecendo. Verdade, coitada da Sarah, Rebecca disse. Mas o tom dela era qualquer coisa menos empático. Pelo menos depois de amanhã ela vai estar livre para encontrar alguém que realmente a ame. E nós vamos estar livres também. Finalmente, Rebecca suspirou. Não aguento mais fingir que gosto dela. Essas palavras foram o último empurrão que eu precisava. Rebecca nunca me amou como irmã, eu era apenas um obstáculo no caminho dela. No sábado, me arrumei caprichosamente para o jantar. Escolhi um vestido azul marinho que Tyler sempre disse que era seu favorito, fiz cabelo e maquiagem, e me certifiquei de estar impecável. Se ia ser minha última performance como a namorada inocente, eu queria estar perfeita. Durante o jantar, Tyler estava visivelmente nervoso. Conversamos sobre trabalho, sobre planos para o verão, sobre coisas triviais, enquanto eu internamente contava os minutos para o momento da verdade. Sarah, Tyler disse finalmente quando chegou à sobremesa, você sabe o quanto você significa para mim. Sei, respondi, sorrindo docemente. Você também significa tudo para mim. Ele engoliu em seco e começou o discurso que claramente havia ensaiado. Esses 2 anos juntos foram os melhores da minha vida. Você me fez uma pessoa melhor, mais completa. Enquanto ele falava, eu observava cada detalhe, como suas mãos tremiam ligeiramente, como ele evitava olhar diretamente nos meus olhos, como sua voz estava um tom mais alto que o normal. Todos os sinais de alguém que estava prestes a cometer uma atrocidade emocional. E é por isso que eu quero passar o resto da minha vida com você. Tyler se ajoelhou ao lado da mesa, tirou uma caixa de veludo do bolso, e disse as palavras que ele achava que me fariam feliz, mas que eu sabia serem uma mentira calculada. Sarah Mitchell, você quer se casar comigo? O restaurante inteiro parou para olhar, outras mesas aplaudiram discretamente, a garçonete sorriu emocionada. E eu, olhando para o homem que havia me traído com minha própria irmã, disse exatamente o que ele não esperava. Sim, Tyler, eu aceito me casar com você. A expressão de choque no rosto dele foi quase cômica. Ele claramente não esperava que eu aceitasse. Provavelmente esperava que eu dissesse que precisava pensar ou que era muito cedo, algo que desse uma saída para o plano dele. Mas eu aceitei, coloquei o anel no dedo,
beijei-o na frente de todo mundo e disse alto o suficiente para que outros pudessem ouvir: mal posso esperar para contar para minha família. Especialmente para minha irmã Rebecca, ela vai ficar tão feliz por nós. No caminho de volta para casa, Tyler estava em silêncio absoluto. Eu sabia que ele estava tentando reformular o plano, tentando descobrir como contar para Rebecca que as coisas haviam saído do script. Você está bem? Perguntei, fingindo preocupação. Você parece meio tenso para alguém que acabou de ficar noivo. Não, eu estou só processando tudo. Foi um momento muito intenso. Foi perfeito, eu disse apertando sua mão. Absolutamente perfeito. Quando chegamos em casa, Rebecca estava na sala assistindo televisão. O momento que ela viu o anel no meu dedo, sua expressão mudou completamente, da expectativa ansiosa para o choque puro. Oh meu Deus, ela disse, forçando um sorriso. Vocês ficaram noivos? Sim, respondi exibindo o anel com entusiasmo. Tyler me pediu em casamento há 1 hora, eu ainda não consigo acreditar. Olhei diretamente para Tyler, que estava pálido como um fantasma, claramente em pânico sobre como proceder. Becca, eu tenho uma surpresa ainda maior para você, continuei, mantendo minha voz alegre e inocente. Amanhã de manhã, eu organizei um brunch de noivado para a família toda celebrar conosco. Nossos pais, nossos tios, alguns primos, todo mundo vai estar aqui para conhecer melhor o Tyler e para comemorar nosso futuro juntos. Rebecca e Tyler se entreolharam com terror mal disfarçado. Um brunch? Rebecca perguntou, sua voz subindo 1 octava. Amanhã? Não é muito rápido. Por que esperar? Respondi abraçando Tyler possessivamente. Quando você encontra o amor verdadeiro, você quer gritar para o mundo inteiro. E besides, vai ser a oportunidade perfeita para Tyler conhecer melhor nossa família antes do casamento. Tyler finalmente encontrou sua voz. Sarah, talvez devêssemos conversar sobre isso primeiro. Conversar sobre o quê? Perguntei, fingindo confusão. Sobre nosso noivado, sobre nossa festa. Tyler, amor, eu pensei que você ficaria animado para conhecer toda a minha família. Eu fico. É só que o quê? O silêncio que se seguiu foi delicioso. Eles estavam presos na própria armadilha, e ambos sabiam disso. Nada, Tyler disse finalmente. Você está certa. Vai ser perfeito. Naquela noite, enquanto Tyler tomava banho, ouvi Rebecca no telefone cancelando freneticamente alguns compromissos e tentando descobrir uma forma de adiar o brunch. Mas era tarde demais. Eu já havia confirmado com 15 pessoas da família, e todas estavam animadas para celebrar conosco. Quando me deitei naquela noite, ao lado do homem que achava que estava me enganando, sorri no escuro. Amanhã seria o dia em que Rebecca e Tyler descobririam que haviam escolhido a pessoa errada para trapacear. Porque enquanto eles passaram semanas planejando minha humilhação, eu havia passado semanas planejando a exposição completa deles. E diferente do plano cruel deles, o meu vinha com evidências irrefutáveis. Acordei no domingo às 6 horas da manhã, com uma energia que não sentia há semanas. Era o dia em que minha vida inteira mudaria, e eu estava completamente preparada. Enquanto Tyler ainda dormia, me levantei silenciosamente e comecei os preparativos para o que seria o brunch mais memorável da história da família Mitchell. Primeiro, revisei todos os equipamentos que havia preparado. Além dos gravadores digitais que já estavam espalhados pela casa, eu havia instalado um sistema de som conectado ao meu celular, que me permitiria tocar as gravações através de alto-falantes escondidos atrás dos móveis da sala de estar. Testei tudo 3 vezes para ter certeza de que funcionava perfeitamente. Segundo, organizei todas as evidências que havia coletado. Impresse transcrições das conversas mais damning, organizei as fotos que havia encontrado do histórico da Rebecca em LA, e criei uma timeline completa da traição. Guardei tudo numa pasta que deixei estrategicamente posicionada na mesa do escritório. Às 8 horas Tyler acordou e me encontrou na cozinha preparando comida para o brunch. Eu estava usando um vestido floral amarelo, irônico considerando o que estava prestes a acontecer, e cantarolando enquanto cortava frutas. Você acordou cedo, ele comentou, e eu podia ouvir a tensão na voz dele. Não consegui dormir de tanta animação, respondi, sorrindo radiantemente. É nosso primeiro evento oficial como noivos, quero que tudo esteja perfeito.
Tyler se aproximou e me abraçou por trás, mas seu corpo estava rígido. Sarah, sobre ontem à noite, talvez devêssemos conversar. Conversar sobre o quê? Perguntei, me virando para encará-lo. Tyler, você está arrependido de ter me pedido em casamento? Não, não é isso. É só que, talvez tenhamos nos precipitado com essa festa. Por quê? Você não quer que minha família saiba que estamos noivos? A forma como ele hesitou me deu uma satisfação profunda. Claro que quero. É só que o quê, amor? Antes que ele pudesse responder, Rebecca apareceu na cozinha. Ela estava claramente não havia dormido bem. Olheiras profundas, cabelo desarrumado, e uma expressão de ansiedade que ela tentava disfarçar. Bom dia, pombinhos, ela disse forçando um sorriso. Sarah, sobre esse brunch, você tem certeza de que é uma boa ideia fazer tudo tão rápido? Por que não seria? Perguntei, fingindo ingenuidade total. Becca, você não está feliz pelo meu noivado? Claro que estou. É só que, bem, a família toda vindo aqui de uma vez, pode ser muito overwhelming para o Tyler. O Tyler é um homem adulto, respondi olhando diretamente para ele. Tenho certeza de que ele pode lidar com conhecer melhor as pessoas que vão fazer parte da vida dele daqui para frente, não é, amor? Tyler abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Sim, claro. Além disso, continuei voltando minha atenção para Rebecca, vai ser uma oportunidade perfeita para você contar para todo mundo sobre seus planos. Tenho certeza de que papai e mamãe vão querer saber quando você pretende voltar para LA, ou se vai ficar mais tempo por aqui. A cor sumiu do rosto da Rebecca. Meus planos? Sim, você não pode ficar aqui para sempre, não é? Imagino que agora que Tyler e eu vamos nos casar, você vai querer dar espaço para construirmos nossa vida de casal. O silêncio que se seguiu foi música para meus ouvidos. Ambos estavam claramente em pânico, mas não podiam demonstrar sem revelar por que estavam preocupados. Claro, Rebecca disse finalmente, é natural que vocês queiram privacidade. Exato, e quem sabe você não encontra alguém especial em breve também? Uma mulher linda e talentosa como você não deveria ficar solteira por muito tempo. Tyler tossiu desconfortavelmente, e Rebecca forçou outro sorriso. Bem, eu disse batendo palmas, tenho que terminar os preparativos. O pessoal vai chegar às 11 horas. Às 10:30 da manhã, comecei a fazer os últimos ajustes. Posicionei meu celular de forma que pudesse controlar o sistema de som discretamente. Verifiquei se todos os gravadores estavam funcionando. Queria documentar cada segundo do que estava prestes a acontecer. Tyler e Rebecca estavam claramente nervosos. Eles sussurravam entre si sempre que achavam que eu não estava olhando, mas eu havia instalado um gravador na sala exatamente para capturar essas conversas de última hora. O que vamos fazer? Ouvi Rebecca sussurrar. Não sei, talvez devêssemos cancelar. Como vamos cancelar agora? Todo mundo já está vindo. Então o que você sugere? Esperamos uma oportunidade para contar em particular, talvez depois que todo mundo for embora. E se ela descobrir durante a festa? Como ela vai descobrir? Fomos cuidadosos. Cuidadosos. Se soubessem o quanto eu havia documentado, entenderiam como não foram cuidadosos de forma alguma. Às 11 horas em ponto, a campainha tocou. Eram meus pais, Robert e Linda Mitchell, seguidos poucos minutos depois pelos meus tios Daniel e Margaret, e pelos primos Jessica e Michael. Era um grupo pequeno mas representativo, as pessoas mais importantes da nossa família. Sarah, minha mãe exclamou, me abraçando apertado. Estou tão feliz por você, quando recebi sua mensagem ontem quase não acreditei. Onde está esse futuro genro? Meu pai perguntou, procurando Tyler com os olhos. Tyler apareceu da sala, visivelmente nervoso mas tentando parecer o noivo feliz. Sr. Mitchell, é um prazer vê-lo novamente. Enquanto as apresentações aconteciam, observei Rebecca. Ela estava sendo cortês, conversando com todo mundo, mas eu podia ver o nervosismo nos detalhes. A forma como ela brincava com o cabelo, como evitava contato visual prolongado, como suas respostas eram mais curtas que o normal. Durante o brunch mantive a conversação leve e alegre. Falamos sobre planos de casamento, sobre como Tyler e eu nos conhecemos, sobre nossos sonhos para o futuro. Era surreal estar tendo essas conversas sabendo o que eu sabia, mas cada palavra era estratégica. E você, Rebecca? Minha tia Margaret perguntou. Como está sua carreira em Hollywood? Está em transição,
Rebecca respondeu cuidadosamente. O mercado está muito competitivo. É por isso que ela está ficando aqui conosco por um tempo, eu acrescentei, sorrindo inocentemente, para repensar seus planos. Na verdade, Tyler tem ajudado muito ela com conselhos sobre criatividade e arte. Tyler quase engasgou com o suco de laranja. Que bom que vocês se dão bem, minha mãe comentou. É importante que as cunhadas sejam amigas. Oh, nós somos muito próximas, eu disse, olhando diretamente para Rebecca. Não temos segredos uma da outra. Por volta das 12:30, quando todo mundo estava relaxado e conversando animadamente, decidi que era hora. Me levantei e bati levemente no copo com uma colher. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um minuto? Todos se viraram para mim, sorridentes e expectantes. Primeiro, quero agradecer vocês por virem celebrar conosco. Significa muito ter a família aqui para compartilhar nossa felicidade. Aplausos educados ecoaram pela sala. Segundo, eu gostaria de compartilhar algo especial com vocês. Algo sobre amor, lealdade e a importância de conhecermos realmente as pessoas que são importantes em nossas vidas. Tyler e Rebecca se entreolharam nervosamente. Sabem, quando Tyler me pediu em casamento ontem, foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Mas também me fez refletir sobre relacionamentos, sobre confiança, e sobre como às vezes as pessoas que mais amamos podem nos surpreender. Peguei meu celular discretamente. Por exemplo, minha irmã Rebecca tem estado aqui conosco por algumas semanas, e eu aprendi tanto sobre ela nesse período, coisas que eu nunca imaginei. Sarah, Rebecca começou, mas eu continuei. E o Tyler também me surpreendeu, descobri aspectos da personalidade dele que eu não conhecia. Ativei o primeiro arquivo de áudio através do sistema de som. Na verdade, que tal vocês ouvirem por si mesmos? A voz da Rebecca começou a sair dos alto-falantes, clara como cristal. Tyler, posso te perguntar uma coisa pessoal? Você é feliz com a Sarah? O silêncio na sala foi instantâneo e absoluto. Todos pararam de comer, de beber, de respirar praticamente. Rebecca ficou branca como papel, e Tyler se levantou da cadeira tão rapidamente que ela caiu para trás. Sarah, o que é isso? Minha mãe perguntou, confusa. Espera, mamãe, fica melhor. A gravação continuou, e cada palavra era como uma bomba explodindo no meio da sala. Porque eu vejo como vocês interagem. Vocês parecem mais companheiros de quarto do que um casal apaixonado. Meu pai ficou vermelho de raiva, meus tios se entreolharam chocados. Jéssica cobriu a boca com as mãos. Desliga isso, Rebecca gritou correndo em direção aos alto-falantes. Por quê? Perguntei calmamente. Não quer que a família ouça sobre sua amizade com o Tyler? Sarah, eu posso explicar. Tyler começou, mas eu o interrompi. Explicar o quê? Que você me traiu com minha própria irmã. Que vocês planejaram me humilhar publicamente? Que todo esse pedido de casamento foi parte de um esquema para me destruir? Que diabos está acontecendo aqui? Meu pai rugiu, se levantando da cadeira. Aumentei o volume da gravação, e logo toda a sala pôde ouvir Tyler dizendo, eu sinto, Deus me perdoe, mas eu sinto essa conexão entre nós. Minha mãe começou a chorar. Rebecca, me diz que isso não é verdade. Rebecca estava em pânico total agora. Mamãe, eu posso explicar. Não é o que parece. Não é o que parece? Eu ri amargamente. Então me explica o que parece, Rebecca. Ativei a próxima gravação, a conversa onde eles planejavam o pedido de casamento como uma armadilha. Tyler, que tal você pedir ela em casamento no fim de semana? Fazemos uma festa de noivado pequena, com a família, e aí contamos a verdade na frente de todo mundo. O horror no rosto da minha família era absoluto. Jéssica estava chorando. Michael estava com punhos cerrados. Meus pais pareciam ter envelhecido 10 anos em 2 minutos. E o melhor de tudo, continuei. Escutem essa parte aqui. Coloquei a gravação onde Rebecca dizia, imagina a cara dela quando descobrir que você preferiu a irmã dela. E Tyler respondendo com uma risada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então meu pai se virou para Tyler com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Sai da minha casa, ele disse com uma voz baixa e perigosa. Agora? Sr. Mitchell, eu posso explicar. Sai daqui antes que eu faça algo que vou me arrepender. Tyler correu para a porta, mas antes de sair, se virou para mim. Sarah, você não entende.
Eu entendo perfeitamente, respondi, tirando o anel de noivado e jogando na direção dele. Entendo que vocês dois são pessoas horríveis que mereciam um ao outro desde o início. O anel bateu na parede e caiu no chão com um som metálico que ecoou por toda a sala. Agora era a vez da Rebecca enfrentar a família que ela havia traído. Depois que Tyler saiu correndo da casa como um covarde, todos os olhos se voltaram para Rebecca. Ela estava encostada na parede da sala, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu podia ver que não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter sido descoberta. Rebecca Ann Mitchell, minha mãe disse, usando o nome completo como fazia quando éramos crianças e estávamos em problemas sérios. Olha na minha cara e me explica o que acabamos de ouvir. Rebecca limpou o rosto com as costas da mão e pela primeira vez em semanas, vi a pessoa que ela realmente era. A máscara doce e inocente havia caído completamente. Vocês não entendem, ela disse com uma voz que estava começando a ficar defensiva. Não foi planejado. Aconteceu naturalmente. Naturalmente, eu ri, ainda controlando o sistema de som. Rebecca, quer que eu toque a parte onde você admite que estudou as vulnerabilidades do nosso relacionamento? Ou prefere a parte onde você se gaba de saber como manipular homens comprometidos? Os olhos dela se arregalaram. Você gravou conversas privadas? Privadas? Meu tio Daniel se intrometeu, claramente indignado. Vocês estavam conspiração contra Sarah na casa dela? Não existe privacidade quando você está tramando contra alguém debaixo do próprio teto. Tio Daniel está certo, eu disse ativando outra gravação. Na verdade, pessoal, vocês vão adorar essa parte aqui. A voz da Rebecca ecoou pela sala mais uma vez. Eu não aguento mais fingir que gosto dela. Minha prima Jéssica ofegou audivelmente. Rebecca, como você pode dizer uma coisa dessas? Espera, tem mais, eu disse prosseguindo com a gravação. Sarah é tão prática, ela não entende o lado artístico da vida. Você precisa de alguém que alimente sua criatividade, não que a sufoque com preocupações práticas. Minha mãe começou a chorar mais forte. Como você pode falar assim da sua irmã, da pessoa que te abrigou quando você estava sem ter onde morar? Ah, sim, eu disse, lembrando das minhas descobertas. Sobre isso, família, vocês sabem por que a Rebecca realmente veio para Seattle? Rebecca ficou pálida. Sarah, não. Ela não perdeu o apartamento porque a colega de quarto arranjou um namorado, continuei, tirando a pasta com as evidências que havia preparado. Ela foi despejada por não pagar aluguel há 3 meses. E sabem por quê? Porque ela estava gastando o dinheiro do aluguel tentando seduzir homens casados em Los Angeles. Mostrei as impressões das redes sociais que havia encontrado. Aqui está o Marcus Thompson, casado há 8 anos, 2 filhas. Rebecca conseguiu que ele se separasse da esposa no começo do ano, e aqui está o David Chen, noivo há 3 anos, que cancelou o casamento por causa da minha irmã. Ela os abandonou depois de conseguir o que queria. Meu pai estava vermelho de raiva. Rebecca, isso é verdade? Papai, você não entende como é difícil fazer carreira em Hollywood. Responde a pergunta, ele gritou. É verdade que você tem um padrão de destruir relacionamentos de outras pessoas? Rebecca finalmente perdeu a compostura completamente. E daí se é verdade? Essas mulheres eram fracas, se elas não conseguiam manter seus homens interessados, o problema não era meu. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Até as crianças brincando na rua lá fora pareciam ter parado de fazer barulho. Meu Deus, minha tia Margaret sussurrou, quem é você? Onde está a Rebecca que nós conhecíamos? A Rebecca que vocês conheciam nunca existiu, eu respondi. Era tudo uma performance. E agora vocês estão vendo a pessoa real. Rebecca se endireitou, e sua expressão mudou para algo que me deu arrepios. Não era mais a irmã mais nova que eu conhecia, era alguém cruel, calculista, e completamente sem remorsos. Sabem de uma coisa, ela disse, com uma voz fria que não combinava com seu rosto de anjo. Vocês querem a verdade? Eu vou dar a verdade completa. Ela se afastou da parede e caminhou para o centro da sala, como se estivesse no palco de um teatro. Eu sempre odiei viver na sombra da Sarah perfeita. A filha responsável, a estudante exemplar, a namorada ideal. Vocês acham que é fácil crescer sendo sempre comparada com alguém que nunca comete erros? Rebecca, minha mãe tentou interromper. Não! Ela gritou. Agora vocês vão me ouvir!
eu cansei de fingir que adorava minha irmã santa. Sara sempre teve tudo fácil: trabalho bom, apartamento bonito, namorado perfeito. E eu tinha que lutar por cada migalha de atenção. Isso não é verdade, meu pai protestou. Nós sempre te amamos igualmente. Amaram? Rebeca riu amargamente. Toda vez que eu fazia algo errado era: por que você não pode ser mais como a Sara? Toda vez que eu precisava de ajuda, era: a Sara nunca nos deu esses problemas. Eu senti uma pontada de dor ouvindo isso, porque havia alguma verdade nas palavras dela. Nossa família realmente sempre me colocava como exemplo. Mas isso não justifica o que você fez, minha prima Jéssica disse. Você traiu sua própria irmã. Eu peguei o que deveria ter sido meu desde o início, Rebeca retrucou. Tyler nunca a amou de verdade. Ele só estava com ela porque era seguro, confortável. Comigo, ele descobriu o que era realmente se sentir vivo. Mentira, eu disse calmamente. Tyler estava com você porque você manipulou a situação. Você estudou nosso relacionamento, identificou problemas e os explorou. Isso não é amor, Rebeca, é predação. Chama do que quiser, ela gritou. O fato é que ele me escolheu. Ele não te escolheu, respondi ativando uma última gravação que havia guardado especialmente para este momento. Ele foi manipulado por você. Escuta isso. A voz do Tyler ecoou pela sala. Rebeca, eu me sinto confuso. Você está dizendo coisas que mexem comigo, mas eu amo a Sara. E a resposta da Rebeca. Você acha que ama. Mas o que você sente por mim é real. Sara representa sua zona de conforto, eu represento suas possibilidades. Você ouviu isso? Perguntei para ela. Você literalmente teve que convencê-lo de que não me amava. Se vocês fossem almas gêmeas, como você está alegando, isso teria sido necessário? Rebeca ficou sem resposta por um momento, mas logo se recompôs com ainda mais raiva. Vocês não entendem, eu fiz isso pela Sara também. Ela merecia saber que o relacionamento dela era uma mentira. Que mentira! Eu gritei, perdendo finalmente a compostura. O Tyler e eu éramos felizes até você aparecer e começar a semear discórdia. Felizes? Ela riu. Sara, vocês estavam em piloto automático. Sem paixão, sem aventura, sem nada, eu acordei o Tyler para a vida. Você destruiu a vida dele, meu tio Daniel interveio. Ele perdeu a mulher que amava por causa das suas manipulações. Ele vai me agradecer no futuro, Rebeca disse, com uma arrogância que me deixou enjoada. Foi então que decidi jogar minha carta final. Rebeca, já que você quer falar sobre futuro, me deixa te contar sobre o seu futuro com o Tyler. Peguei meu celular e mostrei uma conversa de WhatsApp que eu havia interceptado na madrugada. Essa mensagem é de 3 horas atrás. Tyler mandou para o antigo chefe dele em Portland, pedindo para acelerar a transferência dele para o escritório de lá. Ele quer sair de Seattle o mais rápido possível. O rosto da Rebeca mudou. Isso não significa nada. Ele só quer sair dessa situação complicada. Ah, mas tem mais, continuei, mostrando outra mensagem. Essa aqui é para um amigo dele, dizendo que cometeu o maior erro da vida e que quer distância de ambas as irmãs Mitchell. Essas foram as palavras exatas dele. A confiança da Rebeca começou a rachar. Você está mentindo. Estou? Então me explica por que ele não te levou quando saiu correndo daqui? Se vocês são um casal apaixonado, por que ele te abandonou para enfrentar sozinha a família? O silêncio da Rebeca foi eloquente. Sabe qual é a verdade, Rebeca? Continuei. Tyler percebeu que você é exatamente o tipo de pessoa que ele nunca quis ser. Manipuladora, calculista, disposta a destruir outras pessoas para conseguir o que quer. Ele pode ter sido fraco o suficiente para cair nas suas manipulações, mas ele não é ruim o suficiente para querer construir uma vida com alguém assim. Você não sabe do que está falando, ela gritou, mas sua voz estava perdendo força. Sei sim, e sabem como eu sei? Porque eu conheço Tyler, o verdadeiro Tyler, não a versão distorcida que você criou na cabeça dele. E o verdadeiro Tyler tem consciência. Ele pode ter me traído, mas ele sabe que foi errado, e ele não consegue viver com isso. Minha mãe se aproximou da Rebeca com uma expressão de profunda decepção. Rebeca, onde foi que erramos com você? Como você se tornou essa pessoa? Vocês não erraram, Rebeca respondeu, e pela primeira vez sua voz tremulou. Eu sempre fui assim, só escondi melhor antes. Isso não é verdade, meu pai disse com lágrimas nos olhos. Você era uma criança doce e carinhosa.
Eu era uma criança que aprendeu cedo que tinha que competir por atenção, ela rebateu, e eu fiquei muito boa em conseguir o que queria. Conseguir às custas de quem? Eu perguntei. Quantas famílias você destruiu, Rebecca? Quantas mulheres você machucou? Tantas quantas foram necessárias para eu conseguir o que precisava. A frieza na voz dela chocou toda a família. Essa não era mais uma questão de ciúme entre irmãs, ou um erro de julgamento. Estávamos olhando para alguém que simplesmente não tinha empatia. Eu quero que você saia da minha casa, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Agora? Sarah, minha mãe começou. Não, mamãe. Não tem desculpa para isso. Não tem explicação que justifique. Rebecca fez escolhas, e agora ela tem que viver com as consequências. Rebecca olhou ao redor da sala, para as caras de decepção e horror da família, e algo nela finalmente quebrou. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, mas sua voz estava tremula. Todos vocês vão ver que eu estava certa sobre o Tyler e a Sarah. A única coisa que eu lamento, eu respondi, é ter demorado tanto para ver quem você realmente é. E foi assim que, depois de 25 anos, eu me despedi da minha irmã Rebecca para sempre. Depois que Rebecca saiu da minha casa naquele domingo, batendo a porta com tanta força que uma foto caiu da parede, o silêncio que se instalou na sala era surreal. Minha família ficou sentada ao redor da mesa do brunch ainda processando tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Minha mãe foi a primeira a se levantar. Ela veio até mim e me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. Sarah, minha filha, eu sinto muito, ela sussurrou no meu ouvido. Sinto muito por não ter percebido, por não ter te protegido. Mãe, você não tem culpa de nada, respondi, sentindo as próprias lágrimas finalmente chegarem. Nenhum de nós sabia quem ela realmente era. Meu pai se juntou ao abraço, e logo toda a família estava ao meu redor numa onda de apoio que eu não esperava. Depois de semanas me sentindo sozinha e traída, estava sendo lembrada de que nem toda a família era tóxica, que algumas pessoas realmente te amam incondicionalmente. Sarah, meu tio Daniel disse quando nos separamos, o que você fez hoje foi corajoso, expor a verdade dessa forma, deve ter sido muito difícil. Foi, admiti, mas era necessário, eles iam me humilhar em público mesmo, pelo menos assim vocês sabem a verdade sobre quem eles realmente são. Minha prima Jéssica pegou minha mão. Você sabia desde quando? Há algumas semanas, respondi. Comecei a suspeitar quando notei como eles se comportavam quando pensavam que eu não estava olhando. Foi quando decidi gravar as conversas. Que bom que você gravou, meu primo Michael disse. Porque sem essas evidências, ninguém ia acreditar que alguém seria capaz de uma coisa tão calculada. Passamos o resto da tarde conversando, processando e lentamente reconstruindo a confiança que havia sido abalada. Minha família me assegurou que eles sempre me apoiariam, e que Rebecca teria que lidar com as consequências das próprias ações. Você tem alguma ideia de onde ela foi? Minha mãe perguntou, claramente ainda preocupada apesar de tudo. Honestamente, mãe, não me importo, respondi, e percebi que era verdade. Rebecca é adulta, ela criou essa situação, e agora tem que resolver sozinha. Quando todos foram embora no final da tarde, fiquei sozinha no meu apartamento pela primeira vez em semanas. Era estranho. O lugar parecia diferente sem a presença constante da Rebecca e do Tyler. Mais limpo, mais leve, como se uma energia negativa tivesse sido removida. Passei o resto do domingo organizando a casa. Removi todos os vestígios da presença deles. A roupa de cama extra do quarto de hóspedes, os projetos arquitetônicos do Tyler que estavam espalhados pela mesa da sala, os produtos de beleza caros da Rebecca no banheiro. Era como se eu estivesse limpando não apenas o espaço físico, mas também o emocional. Na segunda-feira, voltei ao trabalho determinada a reconstruir minha vida. Não contei todos os detalhes para os colegas, apenas disse que o noivado havia terminado por incompatibilidade. Mas minha supervisora Jennifer Walsh percebeu que algo maior havia acontecido. Sarah, se você precisar de alguns dias de folga para processar tudo, só me avisa, ela disse durante uma pausa para café. Términos de relacionamentos longos podem ser muito traumáticos. Obrigada, Jane, mas trabalhar me faz bem, me mantém focada. E era verdade. Mergulhar nos projetos da empresa me ajudou a não ficar remoendo o que havia acontecido. Além disso, eu havia perdido muitas oportunidades de crescimento profissional por estar distraída com os problemas pessoais, e agora podia me concentrar totalmente na carreira.
Na terça-feira, recebi a primeira mensagem do Tyler. Era um texto longo, cheio de desculpas e explicações. Sarah, eu sei que não tenho o direito de te contatar, mas preciso que você saiba que sinto muito. O que aconteceu foi o maior erro da minha vida. Rebecca me manipulou de uma forma que eu não consegui perceber até ser tarde demais. Eu nunca quis te machucar. Você merece muito mais do que o que eu te ofereci. Espero que um dia você possa me perdoar. Deletei a mensagem sem responder. Na quarta-feira ele tentou novamente. Por favor, me dá uma chance de explicar. Não precisa ser para reconciliar, só para eu poder pedir desculpas direito. Você merece pelo menos isso. Deletei essa também. Na quinta-feira a mensagem era diferente. Rebecca desapareceu, ninguém sabe onde ela está. Estou preocupado que ela possa fazer alguma besteira. Você soube alguma coisa dela? Essa me fez pausar. Não porque eu estava preocupada com a Rebecca, mas porque percebi que Tyler ainda estava sendo manipulado por ela, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Decidi responder, não sei onde ela está e não me importo, parem de me contactar. Na sexta-feira, minha mãe me ligou. Sarah, a Rebecca ligou para casa ontem à noite. O que ela queria? Dinheiro. Disse que estava num hotel em Vancouver e precisava de ajuda para voltar para Los Angeles. E vocês deram? Claro que não. Seu pai disse que ela fez suas escolhas e agora tem que viver com elas. Senti uma onda de alívio. Meus pais realmente estavam do meu lado. Ela disse mais alguma coisa? Disse que você ia se arrepender de ter destruído a vida dela, que um dia você ia precisar dela e ela não estaria lá. Ri amargamente. Típico da Rebecca, até o final, consegue fazer parecer que ela é a vítima. Durante o fim de semana, resolvi fazer algo que havia planejado há meses, mas nunca tinha tido coragem. Redecorei completamente meu apartamento. Pintar as paredes, comprar móveis novos, criar um espaço que fosse totalmente meu. Enquanto pintava a sala de estar num tom de azul claro que sempre amei, mas Tyler achava muito feminino, percebi que estava literalmente pintando sobre os vestígios do meu relacionamento passado. Era terapêutico de uma forma que eu não esperava. Foi durante essa reforma que encontrei algo que havia esquecido, um cartão que Tyler havia me dado no nosso primeiro aniversário de namoro. Nele ele escreveu: Sarah, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Obrigado por me ensinar o que é amor verdadeiro. Olhando para essas palavras agora, me perguntei se ele realmente havia sentido isso na época, ou se eram apenas palavras vazias. Talvez nunca soubesse a resposta, mas também percebi que não importava mais. Na segunda semana após o brunch, comecei a receber updates inesperados sobre os desdobramentos da situação. Minha prima Jessica me contou que Tyler havia realmente conseguido a transferência para Portland e estava saindo de Seattle no final do mês. Ele ligou para o Michael perguntando se a gente achava que você algum dia ia conseguir perdoar ele, Jessica me contou. Michael disse que o perdão era possível, mas a reconciliação nunca. O Michael disse certo, respondi. Eu posso perdoar para me libertar do rancor, mas nunca mais vou confiar nele. Também soube que Rebecca havia voltado para Los Angeles, mas não estava morando sozinha. Aparentemente ela havia se juntado a um cara que conheceu online, alguém que coincidentemente tinha acabado de terminar um relacionamento de 5 anos. Alguns padrões nunca mudam, comentei quando minha mãe me contou essa informação. Você acha que ela vai fazer com ele o mesmo que fez com o Tyler? Minha mãe perguntou. Mãe, ela vai fazer pior. Porque agora ela sabe que as pessoas podem descobrir seus esquemas. Ela vai ser mais cuidadosa, mais calculista. Foi nessa época que decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Procurei as ex-namoradas dos homens que Rebecca havia conquistado em Los Angeles. Encontrei perfis delas nas redes sociais e enviei mensagens discretas, alertando-as sobre o padrão de comportamento dela. A resposta que recebi da ex-noiva do David Chang me marcou profundamente. Obrigada por entrar em contato. Eu sempre soube que tinha algo errado com aquela mulher, mas todo mundo dizia que eu estava sendo paranoica e ciumenta. É reconfortante saber que não era só impressão minha. David nunca admitiu completamente o que aconteceu, mas agora ele está tentando voltar para mim. Ainda não sei se vou aceitar. Realizei que Rebecca havia deixado um rastro de destruição muito maior do que eu imaginava. Não eram apenas relacionamentos que ela destruía.
Ela fazia as vítimas questionarem sua própria sanidade, sua capacidade de perceber a realidade. Um mês depois do brunch, recebi uma ligação inesperada. Era o Jake Morrison, um arquiteto que trabalhava com Tyler. Sarah, sei que é estranho eu ligar, mas preciso te contar uma coisa sobre o Tyler. Jake, eu realmente prefiro não saber. É importante. Tyler está tendo um breakdown completo, ele não está comendo direito, não está dormindo, e hoje ele teve um ataque de pânico no escritório. Parei o que estava fazendo. Por que você está me contando isso? Porque ele está pedindo ajuda, mas não sabe como. Ele sabe que não merece seu perdão, mas está se destruindo com a culpa. Jake, eu sinto muito pelo Tyler, mas isso não é responsabilidade minha. Ele fez escolhas, e agora tem que lidar com as consequências. Eu sei, e eu concordo com você. Só achei que você deveria saber que ele realmente se arrepende. Depois que desliguei, refleti sobre essa conversa. Uma parte de mim sentia pena do Tyler, afinal, ele havia sido manipulado por uma especialista. Mas outra parte lembrava que ele era um adulto que fez escolhas conscientes de me trair e me mentir. Foi nessa reflexão que percebi algo importante. Eu não sentia mais raiva. A raiva havia se transformado em indiferença, e indiferença era muito mais saudável. 2 meses depois do brunch, minha vida havia se estabilizado numa nova normalidade. Eu estava excel no trabalho, tinha redescoberto hobbies que havia abandonado durante o relacionamento, e estava genuinamente feliz sozinha. Foi então que aconteceu algo inesperado. Tyler apareceu na porta do meu prédio numa sexta-feira à noite. Ele estava visivelmente diferente, mais magro, com olheiras profundas, e uma expressão de desespero que me chocou. Quando o porteiro ligou para avisar que ele estava lá embaixo, minha primeira reação foi mandar embora. Mas algo na descrição da aparência dele me fez mudar de ideia. Manda ele subir, disse ao porteiro, mas fica de olho. Quando Tyler apareceu na minha porta, quase não o reconheci. O homem confiante e charmoso que eu havia amado, estava substituído por alguém que parecia quebrado por dentro. Sarah, ele disse, e sua voz estava rouca. Obrigado por me receber. Você tem 5 minutos, respondi, não o convidando para entrar. Eu vim pedir perdão, de verdade. Não para conseguir nada em troca, mas porque você merece ouvir isso. Encostei na porta e cruzei os braços. Fala. Eu fui um idiota completo. Deixei a Rebecca me manipular, me convencer de que nosso relacionamento não era real, de que você não me entendia. Mas tudo era mentira. Você sempre me entendeu, sempre me apoiou, e eu joguei isso fora por uma fantasia. Tyler. Me deixa terminar, por favor. Rebecca ela é doente, do tipo que estuda as pessoas para descobrir como machucá-las. Ela passou semanas analisando nosso relacionamento, identificando inseguranças minhas que nem eu sabia que tinha, e usando essas inseguranças contra mim. Isso não muda o fato de que você escolheu acreditar nela em vez de confiar em mim. Eu sei, e essa é a parte que mais me mata. Quando ela dizia que você não me entendia, e em vez de conversar com você sobre meus sentimentos, eu acreditei numa estranha. Olhei para ele, realmente olhei, e vi a sinceridade na expressão dele. Mas também vi algo mais, a percepção de que ele havia perdido algo especial e que nunca mais conseguiria de volta. Tyler, eu aceito suas desculpas, disse finalmente. Mas isso não muda nada entre nós. Eu sei, eu só precisava que você soubesse que foi o maior erro da minha vida, que se eu pudesse voltar no tempo. Mas você não pode, e nem eu quero que possa. Ele me olhou confuso. Porque se você pudesse voltar no tempo, eu nunca descobriria quem a Rebecca realmente é, nunca aprenderia que sou mais forte do que imaginava. Nunca perceberia que prefiro estar sozinha do que com alguém que não tem certeza sobre mim. Tyler assentiu lentamente. Você está certa. Você merece alguém que nunca questione se quer estar com você. Exato. E se você conseguir se perdoar, e aprender com isso, vai encontrar alguém que merece a versão melhor de você. Quando Tyler foi embora naquela noite, senti que um ciclo havia se fechado definitivamente. Não era sobre reconciliação, era sobre encerramento. E pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sabendo que havia recuperado completamente o controle da minha própria vida. 6 meses depois do brunch que mudou minha vida, eu estava numa posição que jamais imaginei possível. Não apenas havia me recuperado da traição,
mas estava genuinamente prosperando de formas que nunca consegui quando estava em relacionamento. No trabalho, havia sido promovida para gerente sênior de marketing digital, uma posição que eu cobiçava há anos mas nunca conseguira porque sempre estava distraída com dramas pessoais. Minha supervisora Jennifer me disse algo que ficou gravado na minha mente: Sarah, é incrível como você floresceu depois que se livrou das distrações tóxicas. Você sempre teve potencial, mas agora finalmente está usando toda a sua capacidade. Pessoalmente, havia redescoberto quem eu era fora de um relacionamento. Voltei a fazer aulas de dança, algo que adorava na faculdade mas abandonei, porque Tyler achava bobagem. Comecei a viajar sozinha, descobrindo que preferia explorar novos lugares no meu próprio ritmo. E o mais importante, aprendi a gostar da minha própria companhia. Foi numa dessas viagens solo, durante um fim de semana em Vancouver, que recebi uma ligação inesperada que me trouxe uma satisfação profunda. Sarah? Aqui é David Chen da Carol Chen em Los Angeles. Você me mandou uma mensagem há alguns meses sobre Rebecca Mitchell. Levei alguns segundos para me lembrar. David era um dos homens cuja vida Rebecca havia destruído antes de vir para Seattle. Oi David, claro, me lembro, como posso ajudar? Na verdade eu queria te agradecer, e te contar algumas coisas que descobri sobre sua irmã. Me sentei numa cadeira do café onde estava tomando o café da manhã, curiosa. Depois que você me contactou, comecei a investigar mais profundamente o passado da Rebecca. Sarah, sua irmã não é apenas uma homewrecker ocasional. Ela tem um padrão sistemático de operação que vem de anos. Como assim? Encontrei pelo menos 8 homens nos últimos 5 anos que passaram pela mesma situação. Todos relacionamentos longos, todos terminaram para ficar com ela, e todos foram abandonados em questão de meses. Tem 2 que até perderam empregos porque ela criou drama nos locais de trabalho deles. Senti um frio na barriga. 8 homens? Pelo menos. E Sarah, tem algo que você precisa saber. A Rebecca está sendo investigada pelo FBI. O quê? Um dos homens que ela manipulou era casado com uma mulher muito rica. Quando eles se divorciaram, a Rebecca conseguiu convencê-lo a transferir uma quantia substancial para uma conta offshore antes de abandoná-lo. Isso caracteriza fraude matrimonial em nível federal. Minha mente estava girando. A Rebecca não era apenas uma manipuladora emocional, ela era uma criminosa de verdade. David, como você descobriu tudo isso? Eu e 3 outros homens que foram vítimas dela contratamos um investigador privado. Queríamos entender se havia um padrão para potencialmente processar por danos psicológicos. O que descobrimos foi muito pior do que imaginávamos. Ele me contou detalhes que me deixaram enjoada. Rebecca tinha perfis falsos em aplicativos de namoro especificamente para encontrar homens ricos em relacionamentos estáveis. Ela estudava as redes sociais deles e de suas parceiras por semanas antes de fazer o primeiro contato. Tinha até um caderno onde anotava as vulnerabilidades de cada alvo. O mais assustador, David continuou, é que descobrimos que ela gravava as conversas íntimas com os homens, aparentemente para possível chantagem no futuro. Meu Deus, sussurrei, lembrando de como eu havia gravado ela. A ironia era quase poética. Mas tem uma coisa boa em tudo isso, Sarah. Por causa das evidências que você forneceu, as gravações dela confessando a manipulação, nosso caso criminal ficou muito mais forte. O promotor disse que suas evidências são cruciais para provar o padrão de comportamento. Depois que desliguei, fiquei sentada naquele café em Vancouver processando tudo o que havia ouvido. A Rebecca não era apenas uma irmã tóxica, ela era uma predadora serial. E sem saber, eu havia fornecido as evidências que poderiam finalmente pará-la. Quando voltei para Seattle no domingo, encontrei uma surpresa esperando por mim, uma carta oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eles estavam solicitando minha cooperação formal na investigação federal contra Rebecca Mitchell. Na terça-feira me encontrei com a agente especial Lisa Rodrigues numa sala austera do prédio federal. Ela era uma mulher séria, de meia idade, que me deixou imediatamente confortável com sua abordagem direta mas empática. Senhora Mitchell, quero começar agradecendo sua coragem em se apresentar. Sabemos que testemunhar contra um familiar é extremamente difícil. Agente Rodrigues, depois de saber o que minha irmã fez com outras famílias, é minha obrigação moral ajudar a pará-la.
Durante 2 horas revisei todas as evidências que havia coletado, as gravações, as mensagens de texto, as conversas interceptadas e minha documentação detalhada do modus operandi da Rebecca. Estas gravações são ouro puro, a agente disse, ouvindo o áudio onde Rebecca explicava como manipulava homens. Ela literalmente confessa técnicas de manipulação psicológica e fraude emocional. E o Tyler, ele também será processado? O Sr. Anderson está cooperando totalmente com a investigação. Ele forneceu evidências adicionais sobre como a Sra. Rebecca o manipulou e concordou em testemunhar contra ela. Aparentemente ele também tem gravações de conversas onde ela admite ter feito isso com outros homens. Senti uma pontada de satisfação. Tyler pelo menos estava tentando fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Quando vocês planejam prendê-la? Muito em breve. Estamos apenas finalizando os últimos detalhes para garantir que ela não consiga escapar novamente. Uma semana depois, numa quinta-feira de manhã, recebi a ligação que estava esperando. Era a agente Rodrigues. Sarah, prendi a Rebecca ontem à noite em Los Angeles. Ela está sendo acusada de fraude, chantagem e conspiração para cometer crimes financeiros. A fiança foi negada devido ao risco de fuga. Senti uma onda de alívio tão intensa que tive que me sentar. E agora? Agora ela vai enfrentar a justiça. Com todas as evidências que coletamos, incluindo as suas gravações, estamos confiantes de que ela será condenada a uma pena significativa. Naquela noite liguei para meus pais para contar a notícia. Minha mãe chorou, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente ela vai pagar pelo que fez, meu pai disse, com uma voz que misturava tristeza e justiça. Quantas famílias ela destruiu, Sarah? Quantas pessoas ela machucou? Muitas, papai, mas agora ela não vai poder machucar mais ninguém. O julgamento aconteceu 4 meses depois. Eu testemunhei como testemunha principal da acusação, relatando em detalhes como Rebecca havia sistematicamente destruído meu relacionamento e planejado minha humilhação pública. Ver Rebecca algemada no banco dos réus foi surreal. Ela tentou me olhar com aquela expressão de vítima incompreendida que conhecia tão bem, mas eu mantive meu olhar firme e direto. Não havia mais poder dela sobre mim. Durante o julgamento, outros testemunhas contaram histórias similares. David Chen testemunhou sobre como perdeu a noiva e quase perdeu a carreira. Marcus Thompson falou sobre como perdeu a custódia parcial dos filhos por causa do divórcio que Rebecca causou. Uma mulher chamada Patricia Williams contou como Rebecca havia se fingido de amiga para se aproximar do marido dela, destruindo um casamento de 15 anos. O mais chocante foi o testemunho da vítima da fraude financeira. James Parker, um empresário de 45 anos, perdeu 2,3 milhões de dólares e sua empresa familiar por causa das manipulações da Rebecca. Ela me fez acreditar que minha esposa não me amava de verdade, ele disse, claramente ainda traumatizado. Conseguiu que eu transferisse dinheiro da empresa para uma conta que ela controlava, dizendo que era para nossa nova vida juntos. Uma semana depois que o dinheiro foi transferido, ela desapareceu. Quando chegou a vez da Rebecca se defender, ela tentou a estratégia que eu já conhecia, se fazer de vítima. Alegou que tinha problemas de saúde mental, que havia sido abusada na infância, mentira completa, e que estava apenas procurando amor verdadeiro. O promotor desmontou cada uma de suas alegações com evidências frias e fatos. As gravações que eu havia feito foram reproduzidas na íntegra para o júri, mostrando claramente a natureza calculista e predatória das ações dela. A sentença foi proferida numa sexta-feira de dezembro, quase um ano depois do brunch que mudou tudo. Rebecca foi condenada a 12 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 8 anos. Quando o juiz leu a sentença, vi Rebecca desabar completamente. Todas as máscaras caíram, e pela primeira vez na vida, ela enfrentou consequências reais para suas ações. Após o julgamento, vários dos outros vítimas me procuraram para agradecer. Patricia Williams me abraçou e disse: "Obrigada por ter a coragem de expor ela. Se você não tivesse gravado essas conversas, ela continuaria destruindo famílias." David Chen me disse algo que nunca vou esquecer. "Sarah, você não apenas se vingou da sua irmã. Você salvou dezenas de futuras vítimas. Rebecca não vai poder fazer isso com mais ninguém por muitos anos." No caminho de volta para casa após a sentença, refleti sobre tudo o que havia acontecido no último ano.
Eu havia perdido um noivo, uma irmã, e muitas ilusões sobre família e amor. Mas havia ganhado algo muito mais valioso: conhecimento sobre minha própria força, clareza sobre meus valores e a certeza de que nunca mais permitiria que alguém me tratasse como segunda opção. 3 meses depois da sentença, recebi uma carta inesperada. Era do Tyler. Sarah, sei que não tenho direito de te escrever, mas queria que você soubesse que testemunhar contra a Rebecca foi uma das únicas coisas certas que fiz em todo esse processo. Estou fazendo terapia há meses, tentando entender como me deixei ser manipulado tão facilmente. Meu terapeuta diz que pessoas como a Rebecca são especialistas em encontrar e explorar inseguranças que nem sabíamos que tínhamos. Isso não desculpa minhas escolhas, mas me ajuda a entender como aconteceu. Espero que você seja muito feliz porque você merece toda a felicidade do mundo. Guardei a carta numa gaveta sem responder, não por raiva, mas porque aquele capítulo da minha vida estava definitivamente fechado. Hoje, 2 anos depois daquele brunch fatídico, posso dizer com certeza que a traição da Rebecca foi a melhor coisa que já me aconteceu. Não porque não doeu, doeu profundamente, mas porque me forçou a descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando agradar ou cuidar de outras pessoas. Estou numa posição executiva que amo, tenho um círculo de amigos genuínos que me valorizam, e recentemente comecei a namorar alguém que me trata como prioridade desde o primeiro dia. Mais importante ainda, aprendi que prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Quanto a Rebecca, ela ainda tem 6 anos pela frente na prisão federal. Soube por meio da agente Rodrigues que ela tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas bloqueei todos os canais de comunicação. Não tenho interesse em reconciliação, perdão dramático, ou closure hollywoodiano. Algumas pessoas são tóxicas por natureza, e a coisa mais saudável que podemos fazer é aceitar essa realidade e nos proteger. A Rebecca fez suas escolhas consistentemente ao longo de anos, machucando pessoas inocentes para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Ela não merece uma segunda chance para me machucar. E eu merecia muito mais do que recebi dela e do Tyler. Merecia lealdade, honestidade e amor verdadeiro. E hoje, finalmente sei disso com absoluta certeza. Se há uma lição que quero deixar para quem está ouvindo esta história, é esta: nunca aceitem migalhas de amor de pessoas que deveriam vos valorizar completamente. Família não é quem compartilha DNA com vocês. Família é quem os escolhe todos os dias, que os apoia nos momentos difíceis, e que nunca os faria questionar seu próprio valor. A verdadeira vingança não foi ver a Rebecca presa. Foi me tornar a melhor versão de mim mesma e construir uma vida tão plena que a traição dela se tornou irrelevante. E se vocês estão passando por algo similar, saibam que a dor passa, a força permanece, e o melhor ainda está por vir. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.